O meu nome é Rinaldo de Oliveira, eu tenho 54 anos, eu sou de São Paulo. Eu estudei na Metodista, fiz jornalismo na Metodista. E existe um preconceito, né? Do rádio para a televisão, o pessoal da televisão para o jornal. Uma bobagem, mas eles acham que uma pessoa não escreve daquela forma, não tem aquele formato de escrita, de redação, então não querem. Eu sou a Jéssica Macedo, eu não sou brasiliense, mas é como se eu fosse, né? Eu nasci em Goiânia e moro em Brasília desde muito nova, desde os 3 anos de idade. Eu tinha uma certeza desde criança que eu seria jornalista. Eu não sabia muito bem o que um profissional, né, da área fazia, mas eu sabia que eu queria aquilo. E aí quando eu entrei na faculdade, eu descobri que jornalista não é só o cara que está escrevendo notícias numa redação. Foi quando chegaram as mídias sociais, que elas começaram a ser utilizadas de forma mais profissional, não só para relacionamento, né? Antes eram redes de relacionamento e elas se tornaram plataformas sociais de interação dos mais diversos tipos, né? De serviços, enfim. Eu consumia boa parte do meu tempo em comerciais, em filmes, como ator. E toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu achava muito legal, mais do que atuar, estar ali. Assim que eu formei em jornalismo, eu já trabalhava à época numa assessoria de imprensa de uma entidade nacional, em que eu fazia os boletins, atendia a imprensa, mas principalmente eu consegui convencer a entidade de ter um programa de TV, que sempre foi minha paixão, e a gente passou a ter um programa de TV no qual eu dirigia e escrevia também esse programa de TV. Eu sou jornalista já tem acho que mais de 15 anos, eu não me lembro mais. Uns 15 anos, eu me formei em São Paulo, na UniFMU, né? Na FIAN, na verdade. Você tem que se adaptar a várias mudanças que acontecem, principalmente tecnológica. Eu acho que nem existia redes sociais, não existia o Orkut, não existia Facebook. Então, assim, os celulares não tinha nem condição de você gravar nada, né? Porque era só para você mandar SMS e olhe lá. Eu sou a Verônica e eu escolhi o jornalismo porque eu queria mudar o mundo, assim como muitas pessoas que escolhem jornalismo. E aí a minha primeira experiência profissional foi na Câmara dos Deputados, como repórter plenarinho, onde a gente ensinava política para criança. Depois eu tive o privilégio de ser repórter do Correio Brasiliense, onde eu realmente colhi as aventuras de ser jornalista, né? E tenho muito orgulho de ter passado por lá, foi uma grande escola. E aí a vida fez com que eu fosse seguir novos rumos e cair no empreendedorismo, cair no como usar a comunicação a meu favor para empreender. Começou a me dar dor de estômago, logo no começo que eu comecei a apresentar. E aí eu comecei a passar mal, tal. Fui ao médico e o médico me disse, você não tem nada físico, você está somatizando, é psicológico. Né? Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? É o meu trabalho. Ele falou, tenta fazer alguma coisa para equilibrar a sua energia. Eu falei, mas o que eu vou fazer para equilibrar? E foi onde eu tive a ideia de fazer um blog. Pequeno blog, uma coisa bobinha. Aí eu pensei, eu vou fazer um site. Em nenhum momento eu defendo que as pessoas parem de ler, parem de assistir os programas ruins, nada disso. Eu só quero ser uma alternativa. Eu sempre gostei muito de tecnologia também, e uma coisa está meio que atrelada à outra, né? Mesmo que ainda naquela época, nem nos cursos de jornalismo se falassem, nem no webjornalismo, muito menos em mídia digital, como se fala hoje, né? Hoje tem até disciplinas, naquela época não, era uma coisa completamente nova. Produz conteúdo e recebe conteúdo na vivência, no dia a dia, porque de 15 anos para cá, muita coisa mudou. O modelo de negócio dos jornais tradicionais já não funcionou mais. Nós temos outro público aí. É um momento em que a gente tem que repensar a profissão. Acho que é uma mudança que já vem acontecendo no jornalismo de uns anos para cá e que tem se acentuado mais nos últimos tempos por causa da internet. Que ela mudou o jeito de fazer jornalismo e tem proposto novas plataformas e novas formas de fazer o jornalismo ficar financeiramente saudável e continuar essa atividade. Outra coisa é o impacto que a internet tem tido nos veículos tradicionais. A disseminação do acesso à internet provocou no jornalismo de TV é que a gente mudou em formato e conteúdo. As redes sociais
eu vejo ela funcionando muito como chamadas para o nosso jornal. Então, todo mundo ao longo do dia está se informando. E não tem como você fugir disso, porque, primeiro, no meu caso, o meu jornal entra no ar às 7h20 da noite. Então, ao longo de todo o dia, todo mundo já foi abastecido por várias informações, muitas delas erradas, pelas redes sociais. Isso já gera um interesse por determinados assuntos. Então, a gente não pode ignorar isso na hora de espelhar um jornal. Eu olho a nossa profissão hoje de jornalismo com muita tristeza. As redações pegam a galera para ganhar pouco, para trabalhar muito, foge de hora extra. As pessoas elas estão buscando hoje a fama acima do trabalho. Veio, pessoal, os youtubers, por exemplo. O glamour dela vai acabar. Tanta gente nessa profissão que se predispõe a ganhar R$2.000, que logo você não vai ter mais os grandes profissionais. Eu acredito que não há mais como se fazer jornalismo sem pensar em mídia social. E mais do que isso, existem pesquisas que mostram que cada vez mais as pessoas se informam por aqueles conteúdos que elas recebem em redes sociais. E elas são bombardeadas de informação. Então, para o jornalista, ele tem que entender como funciona esse mecanismo. O que aconteceu é que, com o tempo, as pessoas começaram a utilizar os recursos daquelas redes para fazer outras coisas. Mas isso também não vai impedir que surja uma rede melhor ali na frente, uma plataforma melhor, e que engula o público hoje que está boa parte, por exemplo, no Facebook. E os jornalistas e os profissionais da comunicação não perceberam que o mundo estava caminhando para isso e, portanto, não se adaptaram a isso, não se prepararam a isso. Deus queira que daqui a 10 anos ou menos eu possa estar usando um transmissor de holograma e eu consiga fazer jornalismo 3D em tempo real em continentes diferentes. Vai ser lindo. Ainda na internet, aquele chama Web 1.0, era super devagar, não era rápida. Então, assim, muita coisa mudou. E automaticamente, se as mídias mudam, se as novas mídias aparecem, o jornalismo obrigatoriamente tem que mudar também. Nem sei te dizer como é que vai ser daqui a alguns anos. Qualquer pessoa hoje pode estar gravando alguma coisa, montando estúdio em casa, colocando e publicando matérias e acontecimentos do dia a dia numa rapidez incrível na internet. Saí do Correio Brasiliense, eu pedi demissão do Correio Brasiliense, juntei todas as minhas economias e fui estudar inglês no Canadá um tempo. Um pouquinho antes de eu voltar, minha mãe saiu do emprego. Quando eu percebi que os jornalistas estavam com uma imensa dificuldade de entender como trabalhar na internet, eu estava muito feliz com o meu projeto, eu resolvi compartilhar com eles o que eu aprendi. E aí surgiu o Jornalista 3.0 e os conceitos de jornalismo 3.0 também. Eu acho que fazer jornalismo sozinho não vai impactar em nada a qualidade da profissão, assim, as bases da profissão. O jornalismo hoje em dia vive uma crise, não só financeira, também de identidade. Financeira porque a partir do momento que as informações ficaram de fácil acesso para qualquer pessoa que entra na internet, nós que trabalhamos em veículos tradicionais começamos a pensar em novas formas de fazer essa atividade aqui ficar financeiramente saudável. A gente precisa descobrir métodos de continuar fazendo jornalismo de forma sustentável. Se eu me veria hoje, eu como profissional jornalista, fora de uma estrutura de redação, eu ainda não. Tem como trabalhar sozinho, tem como trabalhar em pequenas equipes, tem como montar um site, tem como montar um portal de notícias, tem como identificar um público específico que demanda uma informação específica e sanar essa necessidade. Agora, para minha carreira, não. Eu aprendi a fazer televisão, acho que isso aqui vai dar certo, acho que isso aqui não vai acabar, muito pelo contrário, vai continuar sendo muito importante na vida das pessoas, então para mim não. Retorno financeiro tem, porque é uma forma de divulgação gratuita. E nisso chama audiência. E se você chama audiência, você tem mais Ibope. Se você tem mais Ibope, você tem mais gente interessada em anunciar e paga-se mais para anunciar. É possível fazer um jornal com menos equipe hoje em dia, graças à internet.
porque você consegue estar em muitos lugares sem estar lá. Eu queria ter 10 repórteres no meu jornal, mas hoje eu tenho 3, um jornal de 20 minutos. E com a ajuda da internet é possível fazer um jornal assim. O perigo é a rede social como fonte de notícia. A rede social tem que ser uma fonte de pauta. Vai sempre precisar do jornalista para pegar aquela informação, averiguar aquela informação e aí sim repassar aquela informação. O jornalismo, acho que ele atravessa uma fase muito difícil. Eu, sinceramente, para você, eu vou te dizer que eu não arriscaria dizer o que vai acontecer com a nossa profissão no futuro. Eu acho que vocês vão precisar ter muita criatividade para se sobressaírem. Então, a gente viu aí nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que a gente chama de passaralho, né? Aquele jornalista que não se adaptou ou não está se adaptando a essa nova realidade de ser, por exemplo, multitarefa, multimídia, ele vai cada vez mais ficar deslocado e ele não vai ter espaço. Eu sou de uma geração de jornalistas que está bem ali no limbo entre não temos nada de tecnologia, temos muito tecnologia. Eu acredito que o webjornalismo ele já é uma coisa consolidada há algum tempo. O que muda um pouco é como ele se dissemina. É importante ter diploma? É, porque é lá na faculdade que você pega a essência do que é o jornalismo. Mas não significa, por exemplo, que o Drauzio Varela, que é médico e que, escreve maravilhosamente sobre saúde, não faça também um tipo de jornalismo. Durante 5 anos, eu fiz o Só Notícia Boa sem ganhar absolutamente nada. Porque o Só Notícia Boa está nos Estados Unidos. Eu pago em dólar para manter ele no ar. Ele não tem provedor nacional, porque eu tive vários problemas aqui. Hoje, se você quiser chegar a mais de 5, 10% das pessoas que te seguem no Facebook, você tem que pagar. Você tem que promover aquele post. Nós somos uma startup, né? Então, cada um trabalha na sua casa e de forma voluntária. A gente sobrevive com banners, baseado na nossa audiência, tal banner, tal banner, tal banner, tal banner, tem tal preço, tal preço, tal preço, tal preço. E aí eles saem vendendo para a iniciativa privada ou para o governo. Essa é uma forma de ganho. A outra forma de ganho é o chamado branded content, que é uma ferramenta que mistura jornalismo com publicidade. Aí você vê o que o cliente está precisando e você faz o material dele. A terceira, que a gente ficou muito feliz de ser procurado recentemente, Media Influencer, Influencer Media, sei lá eu como é que chama isso. Essas novas possibilidades de fazer jornalismo também traz novas possibilidades de fazer renda, como inclusive financiamento coletivo, em que as pessoas pagam para aquilo acontecer, o leitor paga para isso acontecer, ou assinaturas em que o leitor paga para isso acontecer. Tem infoprodutos, tem criação de produtos. Por que o jornalista não pode criar um produto para financiar o que está fazendo, né? Tem fundos de investimento, tem que é parecido com publicidade, mas de uma maneira mais intensa e por trás da coisa também. Dá para fazer eventos, dá para fazer criação de produtos mesmo, né? Existe também já ferramentas que produzem notícias, né? Automaticamente não precisa do jornalista escrever. Tem os dados principais e elas geram uma notícia como se fosse um jornalista escrevendo. É possível você sobreviver só da internet, mas assim, não é fácil. Porque você tem que ter um bom projeto, você tem que ter quem venda o seu projeto, você tem que ter audiência, você tem que ter uma coisa diferente, porque mais do mesmo, para quê? É possível sobreviver do jornalismo na internet. É possível você sobreviver, mais uma vez. A estrutura continua sendo a mesma. Minha Brasília tem 4 anos. Se eu fecho a minha produtora hoje, acredito que o Minha Brasília se sustenta, me dá retorno. Mas não foi sempre assim. Consumir informação é como consumir comida. As pessoas ainda vão querer consumir. O jornalista ele tem que saber escrever para 2 públicos.
é a pessoa. Mas quem escreve para a internet tem que saber escrever para robôs. É possível fazer jornalismo sem apoio de uma redação tradicional, com certeza. Inclusive, nós temos hoje no Brasil uma efervescência aí de startups de comunicação e jornalismo, e fact-checking, e jornalismo de dados, que vivem sem escritório e sem redação. O jornalismo 3.0, para mim, na minha opinião, é um jornalismo que não só informa as pessoas, como ele se propõe a ser relevante ao ponto de resolver problemas. E aí é uma polêmica. Hoje eu trabalho como assessora de comunicação e marketing digital de uma empresa aqui em Brasília. E a gente aqui no departamento de marketing produz, junto com a agência, todo o conteúdo de inbound marketing. Então, conteúdo jornalístico, conteúdo de marketing publicitário. E eu trabalho diretamente com as redes sociais. Acredito que pode sim ter esse retorno. Você vai sendo conhecida. O jornalismo nunca vai acabar, só que ele vai ficar mais proativo e mais dinâmico.